Oi pessoal, na aula de hoje vamos estudar equações fracionárias. Denominamos equação fracionária toda equação em que existe pelo menos uma incógnita no denominador. Veja os exemplos. Equações fracionárias. Primeiro exemplo, 3/4 mais 2 sobre x igual a 1/3. Observe o x no denominador da segunda fração. Segundo exemplo, x sobre x menos 3 igual a 1 sobre x mais 3 mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 9. Temos a incógnita x em todos os denominadores das frações. Para acompanhar bem esta aula, é necessário que você conheça a definição e as propriedades da equação e saiba realizar operações com frações algébricas. Por isso, se tiver dúvidas nestes pré-requisitos, assista aos vídeos sobre estes assuntos. Para ajudá-lo, vamos fazer uma breve revisão. Equação é uma sentença aberta, ou seja, possui pelo menos uma incógnita, letra, representada por uma igualdade, onde o objetivo é descobrir o valor da incógnita ou das incógnitas. Outros conceitos importantes são: conjunto universo é o conjunto onde são escolhidos os valores da incógnita e é representado pelo símbolo U. E o conjunto verdade, ou conjunto solução, que é formado pelos elementos do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira, sendo representado pelas letras V ou S. A resolução de uma equação fracionária é feita da mesma maneira que a resolução de uma equação inteira, mas precisamos tomar alguns cuidados, como observar as restrições da incógnita para não termos divisão por zero e as regras de MMC para polinômios que compõem os denominadores. Vamos resolver o primeiro exemplo. Resolva em Q a equação, sendo x diferente de 3 e x diferente de menos 2. 2 sobre x menos 3 igual a 3 sobre x mais 2. Iniciamos a equação fracionária seguindo os mesmos passos da adição e subtração de frações algébricas. Devemos calcular o MMC entre os denominadores x menos 3 e x mais 2, que é igual a x menos 3 vezes x mais 2. Este será o novo denominador das frações. Observe que, neste caso, não foi necessário fatorar os polinômios para calcularmos o MMC, mas fique sempre atento a esta etapa do exercício. O segundo passo é dividir o novo denominador pelos antigos, para encontrar os novos numeradores das frações equivalentes. Dividimos x menos 3 vezes x mais 2 por x menos 3, resultando em x mais 2. Depois, dividimos x menos 3 vezes x mais 2 por x mais 2, resultando em x menos 3. Fazemos então 2 vezes x mais 2 igual a 2x mais 4 e 3 vezes x menos 3 igual a 3x menos 9. A partir daí, temos uma técnica prática para a resolução da equação. Cancelamos os denominadores e resolvemos a equação equivalente. Neste exemplo, chegamos a uma equação do primeiro grau, 2x mais 4 igual a 3x menos 9. Agora, devemos isolar a incógnita. Lembrando algumas regras básicas, qualquer termo, ao ser transposto para o outro lado, deve ser levado fazendo a operação inversa. Começamos com as adições e subtrações. Dessa forma, já é possível agrupar todos os termos com x de um mesmo lado, normalmente no primeiro membro. Fazemos então a simplificação da expressão com a redução dos termos semelhantes, ou seja, 2x menos 3x igual a menos x e menos 9 menos 4 igual a menos 13. Multiplicando por menos 1, temos x igual a 13. O conjunto universo é o conjunto dos racionais e as restrições para o denominador são x diferente de 3 e x diferente de menos 2. Portanto, não temos problemas com o valor de x encontrado. O conjunto solução é S igual a 13. Vamos agora resolver duas situações com equações fracionárias. Veja o primeiro exemplo. Uma torneira enche um tanque em 3 horas.
Outra torneira enche o mesmo tanque em 6 horas. Juntas, elas demorarão quanto tempo para encher o tanque? A equação fracionária que representa esta situação é 1/3, que representa a razão entre a primeira torneira e seu tempo gasto para encher o tanque, ou seja, 3 horas, mais 1/6, razão entre a segunda torneira e seu tempo gasto para encher o tanque, ou seja, 6 horas, igual a 1/x. Consideramos as duas torneiras como única e fazemos a razão com o tempo gasto para encher o tanque ao mesmo tempo. Resolvemos a equação considerando x diferentes de zero. Começamos com o MMC entre os denominadores. Neste caso, fatoramos o 6 e escolhemos, observando todos os termos, os fatores comuns e diferentes de maior expoente. Encontramos então 3 vezes 2 vezes x, igual a 6x, que será o novo denominador. Para encontrarmos os novos numeradores, dividimos 6x por 3 e obtemos 2x, vezes 1 igual a 2x. Depois, dividimos 6x por 6, que é igual a x, vezes 1 igual a x. A seguir, dividimos 6x por x, que é igual a 6, vezes 1 igual a 6. Eliminando o denominador comum, ficamos com a equação do primeiro grau, 2x mais x igual a 6. Reduzindo os termos semelhantes, temos 3x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Como estamos resolvendo uma situação-problema, ao invés de escrever o conjunto solução, respondemos à questão proposta. As duas torneiras juntas encherão o tanque em 2 horas. Veja agora o segundo exemplo de equação fracionária. Os alunos de uma classe resolveram dar à professora um presente de casamento que custava R$ 720. Como 5 alunos de outra classe também quiseram participar da compra do presente, coube a cada aluno R$ 2 a menos na quantia anteriormente combinada. Quantos alunos há nessa classe? A equação fracionária que representa esta situação é 720 sobre x mais 5 é igual a 720 sobre x menos 2, considerando x diferente de 0 e x diferente de menos 5. O MMC entre x mais 5 e x é igual a x vezes x mais 5. Não precisamos fatorar, só multiplicamos os fatores diferentes. Dividindo o novo denominador x vezes x mais 5 por x mais 5, temos x. X vezes x mais 5 dividido por x dá x mais 5. E x vezes x mais 5 dividido por 1 dá x vezes x mais 5. Encontramos os novos numeradores fazendo 720 vezes x, que dá 720x. Depois, 720 vezes x mais 5, que é igual a 720x mais 3.600. E 2 vezes x mais 5 igual a 2x ao quadrado mais 10x. Eliminamos o denominador comum, x vezes x mais 5, e fazemos o oposto de 2x ao quadrado mais 10x, que é menos 2x ao quadrado menos 10x. Agora, colocamos todos os termos do mesmo lado da equação. Vamos passar todos os termos para o primeiro membro, fazendo a operação inversa. Temos, então, 2x ao quadrado mais 10x mais 720x menos 720x menos 3.600 e igualamos a zero. Reduzindo os termos semelhantes, temos 2x ao quadrado mais 10x menos 3.600 igual a zero. Dessa forma, ficamos com uma equação do segundo grau completa. Dividindo por 2, ficamos com uma equação equivalente mais simples, x ao quadrado mais 5x menos 1.800 igual a zero. Resolvendo a equação do segundo grau pela fórmula da soma e produto, ou seja,
Pensamos em dois números que somados resultem em 5 e multiplicados resultem em menos 1.800. Assista a aula sobre equação do segundo grau, caso tenha dúvidas neste método. Assim, temos o seguinte resultado: x igual a menos 45 ou x igual a 40. Como a questão do nosso problema é saber o número de alunos da classe, descartamos o resultado negativo e concluímos que x igual a 40 é o conjunto solução desta equação. Portanto, a classe tem 40 alunos. Nossa aula de hoje termina por aqui. Neste estudo, resolvemos equações fracionárias que, eliminados os denominadores, ficaram reduzidas às equações do primeiro ou segundo grau, obedecendo às devidas restrições do denominador, do conjunto universo e do contexto de cada situação-problema. Com estas equações, resolvemos uma infinidade de questões do dia a dia e muitos problemas de outras ciências. Por isso, não deixe de estudá-las. Até o próximo encontro!